Hoje eu vou te mostrar as ruínas da histórica igreja e convento de Santo Antônio do Paraguaçu, na Bahia. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e esse é o Projeto Odisseia, onde eu conto minhas aventuras de moto para fotografar o Brasil. A igreja e o convento de Santo Antônio do Paraguaçu ficam às margens do rio Paraguaçu, na comunidade quilombola de São Francisco do Paraguaçu, onde fica o Quilombo Boqueirão. Comunidade, igreja e convento pertencem à histórica cidade de Cachoeira, que será a nossa próxima parada. E tudo tem Paraguaçu no sobrenome por causa do rio, que em Tupi-Guarani quer dizer água grande. E o Paraguaçu é realmente um rio caudaloso, com mais de 600 quilômetros banhando exclusivamente terras baianas. Mas calma, que antes de chegar à Bahia e ao convento de Santo Antônio, eu ainda tinha muita estrada para rodar. Eu tinha terminado o dia anterior na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Aí acordei cedinho, tomei café e peguei a BR-101 para cruzar a divisa com a Bahia. Mas antes da divisa, ainda teve paradinha para fotografar essa típica barraquinha de beira de estrada. Pois é, não estava prevista ali a paradinha na barraquinha, nem a conversa com o seu Ricardo. Mas foi boa. Bebi uma água, chupei 2 tangerinas, tô levando a terceira, o clichêzinho da foto do gatinho. A da bicicleta acho que pode ter um contraluz bonito ali, com aquelas manchas de luz e sombra no chão. Rapaz, deu uma paradinha ali. Já tava na hora e vi um posto, e antes de chegar no posto tinha um lugarzinho assim que eu não dei nada assim, e tinha um café com um monte de bolo gostoso. Aí eu pedi um bolo de fubá. Tinha um senhor que chegou antes de mim. Aí ao invés do café ele pediu uma limonada. Aí eu disse: a moça, cancela o café, me dê uma limonada igual a dele. Aí ele pediu um bolo de banana, mas aí eu preferi o bolo de fubá. Gostoso. Lembranças de vó Orlando, delícias de vó Orlando, coisa assim. Eu sei que é de Orlando, vó Orlando. E voltando para o convento de Santo Antônio, eu quero apresentar a vocês a Meeno Garcia, guia e criador de um roteiro turístico pela região. Nascido e criado aqui em São Francisco, não tem ninguém melhor para contar essa história. O convento de Santo Antônio do Paraguaçu é um convento da Ordem Franciscana. Ele funcionou como um noviciado para a formação de padres, que eram os noviços. Ele é do tempo de 1658, foi quando começou as obras. Os franciscanos chegaram aqui na comunidade em 1649 e em 1658 começou as obras. E ficou pronto em 1686. Durou cerca de 200 anos em funcionamento, e o convento hoje é tombado pelo IPHAN desde 1941. O convento entrou em decadência a partir de 1824, 1825, com a proibição da lei de Marquês de Pombal, a lei pombalina. Daí entrou-se a decadência com a expulsão dos jesuítas no Brasil. Logo assim começou a decadência dos outros colégios religiosos, principalmente o franciscano. Ele foi construído cerca de quase 4.000 metros de extensão, de pedra, calcário, óleo de baleia, lajotas, tijolo e tijolinho. Toda a obra construída pelos escravizados, cedido pelos senhores de engenho, que vieram arrancados de suas raízes, de suas terras, para fazer uma obra imensa, essa nas margens do rio Paraguaçu, onde, naquela época, no século XVI e XVII, predominava o poderio dos senhores de engenhos. Existia cerca de 14, 16 engenhos de cana-de-açúcar na margem do rio Paraguaçu e subindo ao sertão. E vamos voltar para a estrada?
Eu tinha acabado de cruzar a divisa com a Bahia debaixo da maior chuva, que foi forte, mas pelo menos foi rápida. Não sei se vai acontecer o que eu tinha combinado com um amigo. Bom, vou contar a história. Se acontecer, aconteceu. Na faculdade, as minhas aulas de fotografia, então eu comecei a ter os primeiros contatos com a fotografia, o professor se chamava Mamed, era professor da faculdade, né? E então eu devo a Mamed, digamos, o meu início na fotografia, né? Foram com as aulas dele, depois com, enfim, orientações extra-aula. Quando eu fui fazer o meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi o meu orientador. Depois eu participei de um grupo de estudo da faculdade que ele coordenava. Enfim, durante a minha vida profissional, em vários momentos nós coincidimos, né? Quando da edição do livro Fazenda Grande do Retiro, um passeio pelo bairro, que está lá no meu site, quando da edição das fotografias do livro, que foi editado pela EGBA, empresa gráfica da Bahia, ele participou da edição, eu pedi ajuda a ele para editar, né? E, enfim, e eu não sabia que Mamed era a chegada da moto. Ele me disse ontem que estava, ou anteontem, que estava saindo de Salvador e indo lá para Florianópolis. E ele disse, vamos nos encontrar pelo caminho. Eu digo, vamos. E aí a gente estava meio que combinando. Hoje era o dia que a gente deveria cruzar pela estrada. Aí a gente ficou meio que calculando, deve ser por aqui, deve ser por ali, tal cidade. Tá. E a gente imaginou que iria se cruzar entre Ilhéus e Itabuna. Só que eu já passei de Ilhéus e Itabuna, eu já estou aqui para Ubaitaba, mais para frente. E eu acho que a gente se cruzou pelo caminho e não nos vimos. E enquanto isso, em São Francisco... E aqui é o claustro do convento, onde os franciscanos ficavam aí meditando, lendo alguns exemplares e parava para conversar. E tinha uma área externa aí, que é a área interna, que é essa área onde está esse gramadinho aí, era onde eles ficavam tomando um certo banho de sol. E ao redor de todo o claustro existiam os azulejos portugueses, alguns já deteriorados devido ao tempo, mas todo o quadrado do claustro tinha o azulejo português. E não é, rapaz, que eu acabei encontrando uma Mamed, achei que não ia dar certo, já estava até desistindo. E aí parei num posto, mandei uma mensagem, ele respondeu, estava a 5 minutos de mim ali. Aí veio até mim, aí a gente acabou almoçando, é a coisa que eu não faço geralmente, mas comemos um pouquinho ali, ficamos de bate-papo, falamos até pouco de fotografia e falamos muito de moto, que moto era novidade pra gente. E é isso, demos um abraço, pedimos ao frentista para fazer uma foto nossa, depois ficamos brincando, dizendo que não pedimos o nome do frentista para dar o crédito da foto, mas obrigado, seu frentista, por fazer a nossa foto. E aí fomos embora, um para o norte, outro para o sul, e ficamos apalavrados de, quem sabe, nos batermos ou combinarmos alguma nova viagem por aí. Então, um inesperado e muito feliz reencontro. Um abraço, Mamed. Boa viagem. E fala, menino. E a vida dos franciscanos na parte interna do convento, aí fica a parte do refeitório, onde eles sentavam ao lado
e fazia todas as suas orações, agradecendo a Deus pelos alimentos, e subia um maioral onde ficavam todos sentadinhos aí, aguardando a cada momento, do momento das suas refeições franciscanas. E esse lavabos foi utilizado pelos noviços franciscanos, onde eles utilizavam essa água aí, tinha a oportunidade de lavar as mãos de água fria ou água morna, porque por fora os escravizados, que o lado externo do convento era um pomar, daí os escravizados colocavam água quente aí, e os noviços tinham a oportunidade de lavar as mãos de água quente ou água fria. E vamos atualizar os nossos 2 últimos dias de viagem. Eu saí de São Mateus, cruzei a divisa entre Espírito Santo e Bahia, passei por Teixeira de Freitas, depois Eunápolis e fui dormir em Itapebi, que tem uma parte antiga que me interessou e será parada na nossa volta para São Paulo. Até logo, até a volta. Obrigado. Saindo de Itapebi, Pousada Paraíso. E não sei se vou parar para foto hoje não. Essa viagem de ida tá puxada. Aí, aqui se eu tivesse com tempo eu encostava a moto aqui, que é uma estradinha secundária, via uma fotografia, respirava um pouco de ar puro e aí seguia o caminho. Aqui não tem como eu parar. Isso aqui até me dá curiosidade por alguma foto, mas não tem como parar. É que eu vou parar aqui, não tem nem encostar muito. Paciência, a gente vive assim de frustrações também, de fotos que perdemos, que a gente viu e não deu para parar, viu e não tinha câmera, viu, foi fazer e aí a pessoa mudou a posição e você perdeu, enfim. É tanta frustração que por isso que quando a gente faz uma foto boa a gente fica tão contente. São muitas tentativas para você conseguir uma foto boa mesmo. Não é uma foto boazinha, foto boa. E eu parei ali em São João do Paraíso. Nome bonito, né? Lembra de mim mesmo. Não sou santo, mas o resto, quem sabe. Ó, que bonitinho ali, aquele azul com aquele marrom. E depois daquela parada ali em São João do Paraíso, eu passei por São João da Panelinha. A estrada aqui não tá boa, mas também não tá ruim. Podia estar melhor. Olha o céu. Então não acho que vai chover tão cedo, né? E aos primeiros pingos, mas eu acho que não pega não. Engrossou. Vou ter que parar. Agora que é ruim de parar, hein? E ainda passei por Camaquã, Buerarema e Itabuna. Encontrei com uma média por Ubaitaba e fui dormir em Santo Antônio de Jesus, minha última parada. Nessa plaquinha eu tinha que parar para fazer a foto. Tá ali no meio Quaraci. Quaraci é a terra de 3 mulheres. Saralina Maria, Sônia Regina e Regina Cajazeira. É minha avó materna, uma tia querida e minha mãe, que não precisa de adjetivos. Minha avó Saralina já faleceu. Minha tia Sônia mora em Petrópolis. Eu já prometi que eu ia visitar ela lá. E minha mãe mora em Maceió. Quaraci me traz muitas boas lembranças. Eu vinha passar férias aí quando eu era pequeno. Eu me lembro que uma vez estava em Quaraci, tinha cinema. Que a gente foi assistir um filme de Bruce Lee. Enter the Dragon. Operação Dragão foi a tradução. Me lembro disso. Me lembro muito disso.
E em Santo Antônio, outro encontro inesperado. Topei com o casal espanhol Cris e José, do canal Em Moto Sem Rumbo. De moto sem destino. Eles estão rodando toda a América. Aí foi meia hora de conversa para desenferrujar o espanhol e pé na estrada. E não dizem que quando a conversa é boa ela acaba na cozinha? Então vamos para a cozinha, terminar a nossa história. Aí está o forno, na parte interna do convento, onde na frente desse pequeno oratório ficava um quadrado onde essa água era armazenada para os noviços e todos os moradores fazer uso da água, onde ficava quente aí no forno, era colocado lá naquele lavabos anterior. Aí está acima a chaminé, que é o tronco crônico original, a chaminé é onde subia todo o uso do fogo aí, e abaixo um pouco ficaria a parte onde defumava os charques e os alimentos, que naquela época não existia geladeira. E estava tudo muito bom, mas eu tinha que seguir viagem. E essa moça aí é a Aline, sobrinha de seu Antônio, que é pai de Meeno. Pai e filho são guias aqui em São Francisco, e foi a Aline que me colocou em contato com eles. Ela tem um bar que fica na margem do rio. Vontade de ficar e almoçar não faltava, mas eu precisava chegar em Cachoeira. Mas Cachoeira é conversa para o próximo episódio do Projeto Odisseia, porque agora eu tô cansado, tô com fome e tô só esperando o seu like e a sua inscrição para me despedir. Já fez? Então muitíssimo obrigado, porque por hoje o expediente está encerrado.